sobre a ONU, A Organização das ONU? Nações Unidas. Porque o Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, falou a Aham. seguinte frase: nosso mundo está em perigo e paralisado. Nosso mundo está em perigo e paralisado. Ou seja, ele pegou um Heráclito aí, Pantarrei, né? Tudo flui, parece para a destruição. Claro que ele está fazendo uma análise também da guerra Rússia e Ucrânia. E parece que o Putin agora resolveu colocar, né? Tipo assim, ó, nós vamos jogar bomba atômica, né? Se os territórios, né, forem invadidos pela Ucrânia. Olha a insanidade que a coisa está tomando rumo. Eu te pergunto, como é que você vê esse conflito e aonde isso vai parar? Na bomba atômica? Bom, isso pode acontecer, a bomba atômica, desde 45. Já foi usada uma vez. Se foi usada uma vez, pode ser usada uma segunda vez. Isso tem muitos teóricos que estudaram isso. Um deles eu gosto demais, chamado Günther Anders. Nós vivemos o tempo do fim. Nossa época é a última época. Só podemos passar para uma época posterior, uma outra era histórica, quando ela se consumar. E a consumação da era que nós vivemos é a guerra nuclear e, portanto, o fim da vida no planeta tal como nós a conhecemos. Mais ou menos esse é o diagnóstico que foi feito em agosto de 1945, de modo que o planeta vive em sursis. E a isso veio se acrescentar, justamente é com a era atômica que há uma aceleração tecnológica do capitalismo, e essa aceleração redundou no aquecimento global, na mudança climática, enfim, tudo que nós sabemos a respeito disso, e cedo ou tarde o planeta a vida no planeta vai se extinguir, continuando essa máquina de destruição, que é uma máquina de guerra contra a natureza e a humanidade, que é o capitalismo, não tem como. E é uma máquina autonomizada, num certo sentido. É isso que o Guterres falou. A humanidade declarou guerra à natureza e a si mesma. É um suicídio. E suicídio, atualmente, a luta política internacional é ver se a gente retarda esse fim ou apressa esse fim. Não tem outra. A alternativa era essa. Nós imaginávamos, quando a Rosa Luxemburgo falou socialismo barbário, ela estava pensando nisso. Se não houver socialismo, a humanidade vai acabar. Vai acabar porque ela vai se autodestruir, porque é um modo de produção contraditório, e ele tende, vamos pensar nesses temas, ele tende a esgotar recursos que são finitos. Esses recursos finitos serão-se humanidade, força de trabalho, natureza e por aí vai. E, portanto, como ele tende a uma acumulação indefinida e infinita, essa é uma máquina que não tem nenhuma trava. E ela está baseada num recurso finito. Inclusive, isso é a contribuição do Marx. O combustível dessa máquina, que pressupõe uma abundância inesgotável, é o trabalho. E para que ela funcione, é necessário que ela queime esse combustível. E queimando esse combustível, ela não pode funcionar. Então, ela queima a si mesma. É uma nave que vai explodir. Atenção, senhores passageiros desta nave espacial, ela vai explodir em 15 segundos, por favor. É isso que está acontecendo. Esses 15 segundos você põe em 150 anos, é o que está sendo anunciado. Bom, isso quanto ao destino da humanidade, caso não aconteça um milagre. Na verdade, esse milagre significa adiar esse fim por mais alguns séculos. Ora, adiar esse fim por mais alguns séculos, está todo mundo planejando nessa corrida entre as nações beligerantes a quais nós voltamos. Não existem mais regimes internacionais, são nações soberanas armadas nuclearmente que competem por alta tecnologia e conquistas espaciais, conquistas tecnológicas, conquistas extrativistas de recursos naturais e assim por diante. É esta máquina que diz que vai mudar a sua matriz, mas vai mudar a sua matriz andando. Convenhamos que não vai dar certo. O capitalismo funcionando, dizendo que vai mudar de matriz, e assim como a Idade da Pedra não terminou por falta de pedras,
nossa idade do carbono vai terminar, mas não por falta de petróleo ou de combustível fóssil, porque nós vamos mudar a nossa matriz. Ora, nós vamos mudar a nossa matriz fazendo um cálculo de custo e benefício. O cálculo de custo e benefício é um cálculo capitalista por excelência. Esse cálculo capitalista levou ao ponto em que nós estamos. Então, como é que vai ser? Essa equação não fecha? Essa equação não fecha. Para que eu monte uma indústria livre de carbono, no núcleo orgânico do capitalismo americano ou no chinês, como eles pretendem, é necessário que eu deprede 2/3 do planeta, porque esses recursos para esses equipamentos high-tech de eliminação do carbono vêm de algum lugar físico, material, que será predado em algum lugar no planeta ou no Marte, em Lua, onde você quiser. Mas não tem como sair, não tem como sair dessa equação. Esse é o ponto. Não adianta eu dizer a China tem um programa de alta tecnologia, daqui a 100 anos será uma economia totalmente verde. Mas será que tipo de economia? De mercado? É baseado na exploração? É baseado no lucro, na acumulação? Ou é outra coisa? Essa equação não fecha. Voltando à ONU. Bom, a ONU tem que dizer duas coisas. Primeiro que a ONU, toda a direita tem razão quando reclama da ONU, não é nada. A ONU nunca foi nada. A ONU é simplesmente o Conselho de Segurança, e o Conselho de Segurança são 4 países nuclearizados que dispõem atualmente, o poder está mais desequilibrado. Só. Não é nada. A ONU nunca resolveu absolutamente nada nessa puta dessa vida desse planeta. Mas ela tem